Você é pessimista ou otimista? Você sabe qual é a diferença entre o pessimista e o otimista e o realista? Fique comigo até o final desse vídeo e estaremos descobrindo o que significa ser pessimista. Roda a vinheta. Vamos falar hoje sobre pessimista e otimista. Mas lembrando aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, que nos ajude a pregar a palavra do Senhor Jesus, e deixa o teu joinha também aí, deixa o seu comentário aí, se você conhece alguém pessimista e alguém otimista, deixa aí seu comentário, vamos interagir juntamente conosco. E lembrando que no finalzinho do vídeo, nós estaremos também falando a respeito do profeta pessimista, isso mesmo, o profeta pessimista, então fica comigo até o final desse vídeo. Pessimista. O pessimista geralmente ele é vagabundo, ele não gosta muito de esboçar algum esforço. E algumas frases do pessimista são claras e muito fáceis de nós discernirmos, né? O pessimista ele diz assim que a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. É uma das frases do pessimista. O pessimista também, quando vê uma situação difícil, um problema difícil, ele olha para a situação e diz assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou seja, é sempre alguém que tem que fazer alguma coisa e não o pessimista. Por que falamos que o pessimista ele é vagabundo? Porque o pessimista ele senta e espera tudo dar errado. Ou seja, ele não precisa fazer nada. Em contrapartida, o otimista é a pessoa que tem que trabalhar. É uma pessoa que tem que pensar e tem que se reinventar. Ou seja, uma pessoa otimista não quer dizer que tudo vai dar certo na vida dele ou na vida dela. Ele vai ter problemas, mas ele precisa, diante do problema, tirar algumas lições de vida. Por exemplo, algo que ele fez e não deu certo. Ao invés de ele ficar reclamando, murmurando, como faz o pessimista, não. Ele precisa olhar o que ele fez e o que deu errado e tentar novamente. Já o pessimista não, o pessimista ele já espera que tudo é errado e por isso muitas das vezes ele não trabalha, por isso muitas vezes ele não esboça esforço nenhum. O pessimista ele se isenta das reuniões e depois ele reclama das decisões tomadas pelo grupo. Em todas as áreas que nós vivemos tem pessimistas, só que o problema não é ter um pessimista, porque um pessimista ainda dá certo, mas o problema é quando tem mais de um pessimista. Porque quando tem um pessimista no grupo, geralmente ele vai olhar para os problemas, ele vai olhar para as dificuldades, ele vai olhar para os contra e não para os pós. E isso também nos faz a pensar muitas vezes em algumas coisas que podem dar errado. Eu quero contar para você uma fábula sobre o pessimista e sobre o otimista. Era uma vez uma indústria de calçados que desenvolveu um grande projeto de exportação. E aí começou a exportar para todos os países e agora chegou a vez da Índia. Eles iam importar sapatos para a Índia. E aí eles resolveram mandar 2 dos seus melhores consultores para pontos diferentes do país, né? Para ver como que funcionava, para ter uma expectativa de como que eles iriam vender, como que seria a produção, a quantidade necessária para vender para aquele país. Então foi para lá, para a Índia, 2 consultores, os 2 melhores consultores desta fábrica. Chegando lá, o primeiro consultor, sempre pessimista, sempre pensando no pior, ele olha para aquele povo, ele olha para a cidade e rapidamente ele pega o telefone e já liga para o seu chefe, liga lá para a fábrica e diz, olha, cancela tudo, para toda a produção. Mas por que parar a produção? Porque, rapaz, aqui neste país ninguém calça sapato. Tá todo mundo descalço aqui, então não tem como é que a gente vai vender para um povo que não usa sapato? Tempo depois, alguns minutos depois, o outro otimista ligou para a empresa. Chefe, acertamos, triplique a produção de sapato. Por quê? Porque aqui ninguém usa sapato. Nós vamos vender sapato para todo mundo. Moral da história, a diferença do pessimista e do otimista é que o pessimista só olha os pós. O pessimista só olha para o problema, foca muito no problema. Já o otimista, ele vê sim o problema, mas ele pensa na solução do problema. Essa é a grande diferença. Agora eu te pergunto, você é pessimista ou otimista? Sempre lembrando que não é porque eu sou otimista que tudo vai dar certo. Vai ter dificuldades, vai ter momentos que você vai cair, que você vai fazer coisas erradas. Mas o otimista vai se levantar, sacudir a poeira e vai continuar trabalhando para que dê certo. Se nós pegarmos isso e pegarmos a história de muita gente
que se deu bem na vida, pessoas que hoje estão financeiramente bem, pessoas que têm hoje muitos recursos, e estudar a história dessas pessoas, nós veremos que eles passaram por muitos problemas. Você pode olhar e dizer, tudo deu certo na vida do fulano de tal, e na verdade não. Para que esta pessoa hoje tivesse um patamar mais alto, ele passou por problema e ele precisou ser otimista. Nós vemos isso na história do Santos Dumont, um inventor brasileiro que inventou o avião. Isso, a história dele está entre 1873, que é o do seu nascimento, a 1932, que foi a data da sua morte. Foi o inventor do avião e ele começou o seu primeiro modelo, foi um balão chamado Brasil. Esse balão tinha apenas 15 quilos e ele ganhou altura, mas dependia do vento para se locomover, do vento para se movimentar. Mas você pensa que ele parou por aí? Não. O propósito principal de Santos Dumont era fazer um avião que não dependesse do vento, um avião a motor. Mas para isso, tudo tem um começo. No dia 20 de setembro de 1898, sob o comando do mesmo inventor, do Santos Dumont, o balão subiu aos céus, chegando à altura de 400 metros, retornando ao mesmo ponto de partida. O segundo desafio foi no dia 12 de novembro de 1906, quando o 14 bis, com um motor de 50 cavalos de potência, partiu do parque de Bagatelle e subiu a uma altura de 6 metros, percorrendo 220 metros. Então, se você pegar tudo esse início dessa história de Santos Dumont e pegar aonde nós chegamos hoje, aos portes dos aviões que temos hoje, a sofisticação, tem aviões de tudo que é tamanho hoje, mas tudo teve um início e foi com Santos Dumont, inventou o avião, foi modificações. E na história dele, se você pegar para estudar a história dele, você vai ver que muitos desses modelos que ele fez caíram. Ele sofreu vários acidentes diante daquilo que ele estava criando, formando, porque ele não tinha um modelo, ele estava criando. Ou seja, se uma pessoa olha simplesmente para os pós, se alguém está focado em ver somente os problemas, ele nunca vai sair do lugar. Você imagine se esse homem, Santos Dumont, tivesse olhado somente para o problema. Ele fez um balão e o balão dependia do ar. Não vou parar por aqui. Hoje nós não teríamos o avião. Mas ele olhou e muitos desses modelos que ele foi sofisticando, que ele foi evoluindo, alguns deles caíram. Ele poderia dizer, é um sinal negativo, eu tenho que parar. Mas não. Ele olha e diz assim, eu fiz isso aqui errado, eu vou fazer de novo. Esse é um homem. Esse é um homem otimista que alcançou seus objetivos, que viu com o passar do tempo o avião tomando forma e hoje olha o que nós estamos fazendo. Hoje olha para o nosso país, quantos aviões decolam aí dia após dia, tudo porque alguém não olhou simplesmente para o problema, mas olhou para resolver o problema. Vamos falar agora sobre o profeta pessimista. Sim, exatamente. Profeta pessimista, profeta Jonas, capítulo de número 1, o Senhor chega a Jonas e diz, levanta-te e vai para a cidade chamada Nínive e prega contra ela. Jonas olha para Nínive, capital da Síria, o povo contrário a Israel. Jonas diz, eu vou pregar em Nínive nada, deixa que o povo, se eu pregar, eles não vão se arrepender, então o que adianta eu fazer? Lembra da desculpa aqui do pessimista? O pessimista espera dar errado para dizer, não avisei? E o Jonas fez exatamente igual, mas ele desce para Jope, pega um navio para ir para Tarsis. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que houve um grande vendaval no meio do mar. No meio do caminho, os ventos são fortes, o mar é revolto. Os marinheiros jogaram suas fazendas no rio, no mar. E agora não consegue não consegue aliviar o barco. E eles começam a lançar sorte para ver o que estava acontecendo. E acharam Jonas e perguntaram, por que causa nos sobreveio este mal? No capítulo 1, versículo 11 e 12, ele chega e pergunta, por que está acontecendo isso? E Jonas teve que se explicar, está acontecendo isso por minha causa, eu sou profeta de Deus, estou fugindo diante da face de Deus, e Deus está fazendo isso, é Deus que está permitindo este mar estar revolto, tudo isso é minha causa. Só que no pensamento de Jonas, qual é o pensamento dele? Jonas está dizendo, me lancem no mar e o mar vai se acalmar. O pensamento de Jonas é, eu vou cair no mar, eu vou morrer e pronto, acabou, não tem o que pregar a palavra. Melhor é morrer do que viver, melhor é eu morrer do que pregar e o povo se arrepender. O pessimista nunca quer trabalhar, o pessimista sempre quer parar, sentar e ver a desgraça dos outros, ver as coisas darem errado. Foi isso que aconteceu com Jonas. Porém, o que ele não sabia é que Deus tinha um propósito. Deus enviou um grande peixe e
pegou Jonas, o grande peixe engoliu Jonas. Diz o texto que por 3 dias Jonas ficou no ventre do peixe, e ali ele orou ao Senhor. Se você ler a oração dele, você vai ver que não há arrependimento. Se você ver a oração dele, ele está orando a Deus, mas em nenhum momento ele está dizendo: Deus, eu fiz errado, eu vou me arrepender, eu vou pregar a palavra, eu vou falar o que o Senhor mandou. Não. A Bíblia diz que o Senhor fez com que o grande peixe vomitasse Jonas na praia. E aí nós vemos no capítulo 3, o Senhor novamente diz: Jonas, levanta-te e vai e prega a cidade de Nínive. E aí ele foi. E qual era a mensagem de Jonas? 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será subvertida. Em nenhum momento ele diz: arrependei-vos, porque Deus pode livrar vocês. Arrependei-vos, porque Deus pode salvar vocês. Não, a palavra dele é 40 dias e Deus vai destruir a cidade. Só que quando os habitantes de Nínive ouviram essa pregação, eles se arrependeram. Por mais que a mensagem não era para se arrepender, eles se arrependeram. Se cobriram de pano de saco, jogaram cinza sobre sua cabeça, desde o menor até o maior. Os animais não beberam água durante esses dias, porque eles estavam fazendo um jejum, proclamaram um jejum para que Deus não viesse destruir aquela cidade. Aí nós vemos no capítulo 4 que Jonas desgostou-se extremamente por isso. E ele estava dizendo: Senhor, por causa disso eu me preveni, fugindo para Tarse, porque eu sabia que o Senhor era um Deus piedoso, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor é longânimo, eu sei que o Senhor é grande em benignidade. Mas não é o que o contexto está dizendo. Em nenhum momento ele queria que Nínive se arrependesse. Só que aí Deus quer dar uma lição de moral em Jonas. E no versículo 3, Jonas diz para Deus: Senhor, é melhor morrer do que viver. E aí o que Deus faz? Deus que é sábio em toda a ciência, Deus que conhece todas as coisas, faz nascer uma pequena planta. E aquela planta vai tomando forma. De um dia ela nasce de manhã e ela vai crescendo durante o dia, e ela faz uma sombra ao profeta. E ele começa agora, lá no monte, ele fica observando para a cidade de Nínive, bem tranquilo, porque assim é o pessimista. O pessimista está bem sossegado, esperando que as pessoas quebrem a cara, esperando que nada dê certo, para depois ele chegar e dizer: eu não falei? Eu não disse que ia dar errado? Eu não falei que não ia dar certo? O pessimista não quer ajudar em nada, ele quer somente ter o prazer de dizer e ver a desgraça e dizer: eu avisei. É isso que Jonas está fazendo aqui. Só que aí Deus quer dar uma lição de moral em Jonas. Da mesma maneira que a planta cresceu do dia para a noite, no outro dia veio um bichinho e comeu a ponta da planta e ela secou. Quando ela secou, pense no profeta bravo, pense no profeta que começou a dizer: Deus, é agora que eu quero morrer mesmo, porque eu agora não tenho nem sombra, nasce essa planta aqui, me faz sombra, agora tem sol. Um profeta que só sabe reclamar. O pessimista geralmente só sabe reclamar da vida. Aí Deus olha para Jonas e Deus pergunta: Jonas, você está com compaixão dessa planta que você não plantou? Você está com misericórdia dessa planta que nasceu num dia e morreu no outro? Uma planta que você não fez nada para que ela crescesse? Não foi você que plantou ela nasceu aí, Jonas. E o Senhor estava dizendo: eu não terei misericórdia de mais de 120 mil almas, ou 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Sabe como Deus é inteligentíssimo, se é que nós podemos usar esta palavra. Deus está muito além da inteligência. Ele mostra para Jonas: Jonas, você precisa começar a olhar pelo olhar positivo. Você precisa ser uma pessoa que tem que observar. Você pregou, Deus poderia dizer para Jonas: Jonas, você pregou, camarada, você pregou e 120 mil almas renderam-se, 120 mil almas se arrependeram. Ou seja, qualquer pregador, meu irmão, poderia pregar. Quando uma alma é salva, a gente prega, a gente fica feliz, a gente canta, a gente fica feliz porque uma alma se arrependeu e veio para Cristo. Olha o profeta pessimista: 120 mil pessoas se arrependeram e ele está triste, ele quer que Deus destrói. É por isso que nós precisamos ser otimista e não pessimista. O pessimista só vê o problema. Sai daí, garoto. O pessimista só vê o problema.
O pessimista só vê coisas erradas. O pessimista não olha para Cristo. Nós vemos na batalha entre Israel e o Golias, 40 dias, eles ficaram olhando para o Golias, e muitos deles disseram, não vamos lutar contra Golias não, ele é muito grande, ele vai nos vencer, ele vai nos matar. Só que Davi, num dia que foi levar pão e queijo para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele olhou o gigante e disse, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou tirar a afronta, eu vou tirar a afronta. E a Bíblia diz que ele disse, eu vou lutar contra o gigante, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus me dará a vitória. Meu irmão, Deus só dá vitória para quem é otimista. Otimista não quer dizer que tudo vai dar certo, vai ter problemas, mas se levante, sacode a poeira e diz, vou tentar de novo, Deus vai me dar vitória. Eu estou com um problema, Deus vai me dar vitória, eu não posso ficar prostrado, eu não posso ficar esperando acontecer tudo errado, eu tenho que me levantar e tenho que fazer diferente. Não seja pessimista, olhe para Cristo, olhe para a cruz, e você vai ver que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Compartilhe esse link, esse vídeo com mais pessoas. Comente aí, deixe seu comentário. Se você conhece alguém pessimista, comenta aí, não precisa colocar o nome dele, mas coloca aí embaixo aí que você conhece alguém pessimista ou alguém otimista, e compartilhe esse vídeo com alguém, e Deus siga vos abençoando poderosamente.